E aí, galera, nessa aula a gente vai estudar cinemática, que é o ramo da física que estuda o movimento dos corpos. Então, é nesse ramo que a gente estuda posição, deslocamento, velocidade, aceleração, entre outras grandezas que caracterizam o movimento de um corpo. A primeira coisa que a gente vai começar estudando é a diferença entre a distância e o deslocamento. Então, aqui eu já coloquei qual que é a definição entre desses dois conceitos. A distância é definida aqui como o tamanho total do caminho percorrido, enquanto o deslocamento é definido como a posição final menos a posição inicial. A melhor forma de entender isso é através de exemplos. Vamos ver esse primeiro aqui. Nesse caso, vamos supor que essa pessoa andou da posição 0 até a posição 10 metros. Então, vamos ver qual que é a distância percorrida por ela. Eu vou chamar de D. A distância é definida como o espaço total percorrido, que foi o que a gente viu anteriormente. Então, a distância foi o espaço total que ela percorreu. Nesse caso, foi 10 metros. O deslocamento, eu vou chamar aqui de ΔS, que é a posição final menos a posição inicial. Nesse caso, a posição final é 10 e a posição inicial é 0. Então, vai ficar 10 menos 0. Vamos supor que aqui seja metros, né? Então, a distância é metro e aqui também vai ser 10 menos 0 é 10, que vai dar 10 metros aqui. Então, nesse caso, a distância ela é exatamente igual ao deslocamento. Agora, vamos imaginar um segundo caso. Esse aqui é o primeiro. Vamos imaginar um segundo caso em que a pessoa sai aqui da posição 0, vai para a posição 10 e volta novamente para a posição 0. Então, nesse segundo caso, a distância percorrida por ela percorreu 10 metros para ir e 10 metros para voltar, então ela percorreu no total 20 metros. O deslocamento, em contrapartida, é definido como a posição final menos a posição inicial. A posição final é 0, porque a pessoa foi e voltou, então final é 0. E inicial também é 0, então ficou 0 menos 0, que é igual a 0 metros. Aqui a gente está vendo, então, o primeiro caso em que a distância é diferente do deslocamento. Em alguns casos, a distância e o deslocamento vão coincidir, mas existem casos em que não, e esse aqui é um desses. Então, um terceiro exemplo aqui, só para ficar mais claro, imagine que a pessoa sai do 0, vai para o 10, volta e depois volta para o 10 de novo. Então, ela percorreu 10, mais 10 e mais 10. A distância percorrida por ela, nessa terceira situação, foi 30 metros, enquanto o deslocamento, a pessoa foi, voltou e depois foi de novo. Então, a posição final é 10, que é 10, e a posição inicial é 0. Vamos ter, então, um deslocamento de 10 metros. Novamente, então, vai ter uma diferença entre a distância, 30 metros, e o deslocamento, que foi 10 metros nesse caso. Então, a gente já viu que deslocamento é definido como a posição final menos posição inicial. Ao invés de chamar assim por extenso, eu vou chamar posição final de S, por exemplo, e posição inicial de S0. Esse delta aqui significa variação, tá? É uma letra grega, significa variação. Então, vai ser variação da grandeza que tiver na frente do delta. Nesse caso, a grandeza é posição. Então, a gente vai ter variação da posição. Se a gente tivesse, por exemplo, delta t, esse t de tempo, seria tempo final menos tempo inicial. Eu vou chamar tempo final de t, tempo inicial eu vou chamar de t0. Definidos, então, o ΔS e o ΔT, a gente pode definir uma grandeza denominada velocidade média. A velocidade média ela é dada por essa razão, entre o deslocamento pelo tempo. Então, escrevendo aqui de forma completa, vamos ter S menos S0 e T menos T0. Analisando as unidades de medida, toda vez que eu coloco aqui a grandeza entre colchetes, significa que eu estou analisando a unidade de medida dela. Então, a unidade de medida de deslocamento no sistema internacional é metros e a unidade de medida de tempo, também no sistema internacional, é segundos. Então, essa aqui é a unidade de medida de velocidade, metros por segundo. O que a gente consegue perceber aqui? A gente consegue perceber que a velocidade média, ela calcula uma taxa de variação. Ela nos diz como o deslocamento varia
no tempo. Vamos ver um exemplo aqui então? Vamos imaginar que eu tenho um corpo, um carro, por exemplo, se movendo a 10 metros por segundo. O que isso significa? Significa que, passado 1 segundo, o carro andou 10 metros. Passado 1 segundo, o carro andou 10 metros. Passou mais 1 segundo, então, de 1 para... Se passar mais 1 segundo, vai ser 2. Passado mais 1 segundo, o carro andou mais 10 metros. Então, ele andou no total 20 metros. Passado mais 1 segundo, o carro vai ter andado 30 metros. Então, vocês percebem que daqui para cá e daqui para cá, a posição variou de maneira constante, né? Aqui variou 10 metros, aqui também variou 10 metros, está aumentando 10 metros no caso. Se a gente tivesse um outro carro com outra velocidade, o que a gente teria aqui? Vamos supor que eu tenho uma velocidade de um carro que eu chamei de 2, que é 15 metros por segundo. Isso significa que o deslocamento está variando de maneira diferente. Aqui, o carro está se deslocando mais no mesmo instante. Lembra que lá no outro exemplo, em 1 segundo, o carro andava 10 metros, nesse caso vai ter andado 15. Passado mais 1 segundo, ele vai ter andado 30. Mais 1 segundo, 45 metros. Então, o deslocamento desse segundo carro está sendo maior do que do primeiro carro. O carro 2 percorre mais espaço em um mesmo intervalo de tempo, que é 1 segundo nesse caso. Desenhando a situação, a gente teria isso aqui. Vamos supor que eu tenho o eixo X, que representa a posição do carro. O carro 1, em 1 segundo, se deslocou 10 metros, enquanto o carro 2, em 1 segundo, se deslocou 15 metros. Portanto, a sua velocidade é maior. Falei para vocês que a unidade de medida de velocidade no sistema internacional é o metros por segundo, mas no dia a dia a gente está muito acostumado em falar quilômetros por hora quando a gente trata a velocidade, da velocidade. Então, como que a gente faz essa conversão de quilômetros por hora para metros por segundo e vice-versa? A gente começa com esse raciocínio. A gente sabe que 1 quilômetro por hora, 1 quilômetro em uma hora, equivale a quanto em metros? Esse quilo é o prefixo que indica 10 elevado a 3. Então, repeti o número 1 e o quilo é 10 elevado a 3. Repito o metro. Porque eu quero passar de quilômetro por hora para metros por segundo. Por isso que eu estou desmembrando a parte de cima e a parte de baixo da equação. Aqui, eu já encontrei o metro. Só que eu tenho algo meio feio aqui na frente, atrás do metro, né? Mas vamos continuar, já isso vai melhorar. E aqui embaixo, eu quero que seja segundo, tá? Em hora. A gente vai ter que transformar, então, hora para segundo. O que a gente sabe, ó? A gente pode fazer uma regra de 3 aqui, rapidinho. A gente sabe que 1 hora equivale a 60 minutos. E 1 minuto equivale a 60 segundos. Então, se eu sei que 1 minuto equivale a 60 segundos, 60 minutos, que equivale exatamente a 1 hora, então 60 minutos, que é 1 hora, vai ser quantos segundos? Passar para cá, ó, conta. É fácil, né? Esse aqui é o meu x, vou chamar de x. X vai ser, então, 60 vezes 60. Aqui a gente multiplica em cruz a nossa regra de 3. Então, x, x vezes 1 vai ser x, é igual a 60 vezes 60, que é 3.600. Portanto, 1 hora equivale a 3.600 segundos. Eu vou substituir esse número aqui em cima, então. Pronto. Tá vendo que os números estão meio feios aqui, mas eu consegui chegar em metro e segundo embaixo. Agora é só eu trabalhar com esses números. Sei que 10 a 3 é a mesma coisa que 10 vezes ele mesmo 3 vezes, que dá 1.000. Então, é 1.000 metros. E aqui embaixo é 3.600 segundos.
Agora, eu posso cortar esse zero com esse de baixo e esse zero com esse de baixo aqui. Se eu dividir esse número por 10 e esse número por 10, eu vou obter 10 dividido por 10 dá 1. 36 dividido por 10 dá 3,6. Pronto, já melhorou a nossa equação. Vamos ficar então com 1 km por hora é a mesma coisa que 1 sobre 3,6 metros por segundo. A gente ficou com isso aqui então. Isso significa que se eu tiver uma velocidade que está em quilômetros por hora e eu quiser converter para metros por segundo, basta eu dividir essa velocidade por 3,6. Então, se eu tiver quilômetros por hora e quiser passar para metros por segundo, basta eu dividir por 3,6. Divido por 3,6. E se eu tiver uma velocidade que está em metros por segundo e eu quiser passar para quilômetros por hora, esse 3,6 que está sendo dividido aqui, ele vai passar para o outro lado multiplicando. Então, por isso que quando tem uma velocidade que está em metros por hora, metros por segundo, e eu quero passar para quilômetros por hora, eu tenho que multiplicar por 3,6. Essa aqui é a regrinha geral, então. Agora vocês entendem de onde que surge essa multiplicação e divisão por 3,6 para fazer a conversão de velocidade. O que a gente vai fazer agora é analisar alguns gráficos. O primeiro gráfico que a gente vai ver é de posição em função do tempo. Aqui eu tenho uma tabelinha, então, que tem na primeira coluna o tempo e na segunda coluna a posição. A gente pode verificar como que a posição varia em função do tempo construindo um gráfico a partir dessa tabela. Então, ó, em 0 segundo a posição é igual a 0, em 1 segundo a posição é igual a 5, 2 segundo a posição é igual a 10, 3 segundos a posição é 15, em 4 segundos a posição é 20. Aqui a gente tem então uma reta. Essa reta representa o comportamento da posição em função do tempo. O que a gente consegue tirar desse gráfico? Aqui a gente tem uma função afim, uma função do primeiro grau, em que a posição varia linearmente com o tempo. E quando a gente tem uma função do primeiro grau, a gente pode extrair uma informação muito importante do gráfico, que é o coeficiente angular. O coeficiente angular é definido como a variação em y, aqui o eixo y é a posição, dividido pela variação em x, que nesse caso é o tempo. Então, o coeficiente angular desse gráfico, ele vai ser dado pelo quê? Aqui eu tenho ΔS, vocês concordam? Porque o eixo y é S. Então, aqui é a posição. ΔS dividido por ΔX aqui, no caso x é igual a t. Então, vai ser ΔS por ΔT. E olha que engraçado. Isso aqui não é justamente o que a gente definiu como sendo a velocidade média? Exatamente. Então, se a gente calcular o coeficiente angular do gráfico de posição por tempo, o que a gente vai encontrar? A velocidade média do móvel. Portanto, o coeficiente angular é numericamente igual, a gente escreve assim, né? Um nzinho em cima, numericamente igual à velocidade média. Certo? E tem um outro gráfico também que é muito interessante, que a gente consegue extrair uma informação importante, que é o de velocidade por tempo. Então, vamos supor que esse gráfico aqui, ele nos mostra como a velocidade de um móvel varia em função do tempo. Aqui eu tenho a velocidade de 10 metros por segundo e o tempo vai até 4 segundos aqui, por exemplo. Nesse caso, o que a gente percebe é que para 1 segundo a velocidade é igual a 10, para 2 segundos a velocidade também é igual a 10, 3 segundos até o último instante. Nesse caso, como a velocidade não varia, a gente diz que ela é constante, certo? Aí, ó, vamos calcular a área abaixo desse gráfico aqui. Como esse gráfico ele forma um retângulo, a gente tem que a área do retângulo, vou chamar de AR, é igual a base vezes a altura, né? A base aqui é 4 e a altura é 10. Vamos ter, então, 40, certo? Agora, vamos lembrar da fórmula da velocidade média?
Agora vamos continuar aqui, ó. Vamos lembrar da fórmula da velocidade média. A gente viu que a velocidade média é dada por ΔS sobre ΔT. Se a gente isolar ΔS, o que a gente precisa fazer é passar o ΔT para o outro lado multiplicando, né? Então, ΔS vai ser igual a V, velocidade média, vezes o tempo. Vamos calcular o deslocamento para esse gráfico aqui, ó. O deslocamento, ele vai ser... Qual que é a velocidade média? Nesse caso, a velocidade média é igual a 10, ela não varia em nenhum instante. Então, a gente vai ter 10 e a variação do tempo é 4. 10 vezes 4. Nesse caso aqui vai dar 40 metros. Então, a gente encontrou 40 metros do deslocamento e calculando a área a gente encontrou o número 40 também. Isso não é uma coincidência. Todo gráfico de velocidade por tempo que a gente tiver, se a gente calcular a área abaixo do gráfico, vamos encontrar o deslocamento. Aqui, de forma geral, então, ó, aqui vai ser ΔS, para todo gráfico de velocidade pelo tempo. E a gente pode generalizar isso para qualquer tipo de gráfico. Aqui eu tenho um gráfico que forma um retângulo, a área abaixo do gráfico, mas a gente pode usar o mesmo raciocínio para generalizar para outros casos. Então, vamos supor o caso que eu tenho um gráfico mais geral do que aquele ali, né? Ó, tem um gráfico assim, de velocidade por tempo, porque tem um gráfico assim, ó. Quero generalizar esse conceito. Vocês concordam que esse gráfico ele é formado por vários retângulos muito fininhos? A gente chama de infinitesimais. Esses retângulos que são muito fininhos. Ó. Eu tenho outro retângulo aqui, outro retângulo aqui. Eu tenho vários retângulos bem fininhos que formam essa área toda. Agora, se eu der um zoom em apenas um desses retângulos, eu vou ter alguém um zoom. Deixa eu dar um zoom melhor, né? Vou ter esse retângulo assim. Aqui vocês concordam que eu tenho x, indica o nosso tempo, variação do tempo. E aqui a altura indica a velocidade naquele instante. Aqui então, a altura, eu tenho a velocidade. Esse tamanho aqui todo é a velocidade. Se eu calcular a área desse retângulo bem fininho, eu vou ter a área é igual a V vezes o ΔT. Vocês concordam que isso aqui é o deslocamento? Deslocamento é a mesma coisa aqui, velocidade vezes ΔT. Então, eu vou ter um deslocamento para cada um desses retângulos fininhos. E se eu, agora imagine que eu some, né? E se eu somar a área de cada um desses retângulos, eu vou ter a área total. A área total que vai representar o deslocamento total aqui abaixo da curva. A área desse pequeno retângulo aqui calcula o deslocamento nesse pequeno intervalo de tempo. Mas se a gente somar cada um dos retângulos, vamos obter o deslocamento total. Agora a gente vai estudar um outro conceito. A gente já estudou velocidade média, diferença de deslocamento e posição. O próximo conceito que a gente vai estudar é o de aceleração média. Lembrando que a velocidade média ela é definida como a razão entre o deslocamento pelo tempo, pelo intervalo de tempo. A aceleração média tem uma definição um pouco similar, mas ao invés de analisar a variação da posição, ela vai analisar a variação da velocidade em função do tempo. Vamos analisar a unidade de medida da aceleração. Temos que a unidade de medida de velocidade é metros por segundo e a unidade de medida de tempo é segundo. O que a gente faz aqui? Eu posso manter a equação de cima e inverter a de baixo, mas isso é a mesma coisa do que multiplicar por S a fração do numerador e multiplicar por S, que é o segundo, né, a fração aqui do nosso denominador. Se a gente multiplicar por S em cima e embaixo, esses dois S aqui vão se cancelar. E aqui a gente vai ter segundo vezes segundo, que é segundo ao quadrado. Por isso, vamos obter então metros por segundo ao quadrado.
Então, metros por segundo ao quadrado é a unidade de medida de aceleração. Um valor de aceleração que é muito conhecido, é muito falado nos problemas de física, é o valor da aceleração da gravidade, que arredondando aqui é igual a 10 metros por segundo. A aceleração da gravidade a gente chama de G. 10 metros por segundo ao quadrado, aliás, eu falei, acho que segundo, né? Então, a aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. O que isso significa? Vamos entender com um exemplo? Vamos imaginar que eu tenho um prédio aqui, eu tenho uma pessoa que vai jogar uma bolinha, uma bola gigante, uma bolinha de cima desse prédio. Se eu soltar essa bolinha de cima do prédio, ela vai adquirir a aceleração da gravidade. Todo corpo que eu soltar, que estiver imerso aqui na gravidade da Terra, vai adquirir a sua aceleração. Portanto, esse corpo ele vai começar a ir para baixo com a aceleração da gravidade. E o que isso significa? Significa, ó, vamos fazer uma tabelinha de tempo e velocidade. Significa, ó, que o instante zero é o instante que ele ainda está segurando a bolinha. Então, no instante zero, a velocidade é zero. Agora, vamos analisar um segundo depois. Um segundo depois, a velocidade dele aumentou 10 metros por segundo. Mais um segundo adiante, a velocidade aumentou mais 10. Então, agora vai ser 20 metros por segundo. Passado mais um segundo, a velocidade aumentou mais 10. Vamos ter 30 metros por segundo. Então, esse valor aqui, 10 metros por segundo, até escrevendo dessa forma fica mais fácil de entender. Ó. 10 metros por segundo ao quadrado é a mesma coisa que 10 metros por segundo. Significa ó, que a cada segundo a velocidade está variando 10 metros por segundo. E é o que está acontecendo aqui. Ó. A cada segundo que passa, daqui para cá passou um segundo, a velocidade aumentou 10 metros por segundo. Daqui para cá passou mais um segundo, a velocidade aumentou mais 10. E assim sucessivamente. Então, quando a gente vê uma aceleração escrita dessa forma aqui, 10 metros por segundo ao quadrado, significa 10 metros por segundo, uma variação de 10 metros por segundo. Pode parecer meio confuso, né? Mas eu acho que, às vezes, pensando assim, em termos da unidade de medida, pode ficar mais fácil de entender o conceito por trás da aceleração. A gente tinha visto já uma propriedade muito legal do gráfico de velocidade por tempo, que é se a gente calcular a área abaixo do gráfico, a gente vai obter o deslocamento. Mas tem uma outra propriedade muito legal também desse gráfico, que é se a gente calcular, que aparece né, quando a gente calcula o coeficiente angular. Vamos supor que eu tenho esse gráfico aqui de velocidade por tempo. Vamos supor que a cara do gráfico seja essa aqui. A velocidade está crescendo dessa forma. Eu tenho novamente uma função linear, ela cresce linearmente, a velocidade cresce linearmente com o tempo. Portanto, eu consigo calcular o que a gente já viu, que é o coeficiente angular. Aqui eu tenho variação em y e aqui eu tenho variação em x. Esse tamanho é ΔY e esse tamanho é ΔX. Nesse caso, y é v, né? Então, eu vou ter ΔV. E x, nossa variável x, é o tempo. Portanto, a gente vai ter ΔT. E o que é o coeficiente angular? O coeficiente angular, como a gente já viu, é igual a ΔY por ΔX. Nesse caso, ΔY é ΔV. E ΔX aqui é ΔT. Isso aqui não é justamente a definição de aceleração média que a gente já viu? Portanto, calculando o coeficiente angular, a gente encontra a aceleração média. É numericamente igual ao coeficiente angular. Muito interessante, né? A gente consegue tirar muitas informações de gráficos na física, mas claro que a gente tem que prestar atenção nos eixos, não é qualquer gráfico. Se eu tivesse um gráfico de posição por tempo aqui e calcular o coeficiente angular, eu não vou encontrar a aceleração. Então, vocês têm que prestar atenção nos eixos dos gráficos para vocês saberem quais informações importantes e úteis vocês conseguem tirar a partir desse gráfico. Então, tem que prestar atenção sempre nos eixos, beleza?
Gente, era isso que eu queria falar nessa aula. Ainda nessa playlist, eu pretendo soltar vários exercícios aí de cinemática para que vocês apliquem todos esses conceitos que a gente viu aqui. O objetivo dessa aula não era passar nenhum exercício, eu gostaria de fazer isso depois. Então fica de olho aí na playlist, porque vai ter muito exercício legal para vocês poderem treinar, beleza? É isso, gente. Qualquer coisa coloca aí nos comentários e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!